Olá, gente, tudo bem? Passando rápido esse mês, não é? Já estamos aqui, olha, na última semana praticamente e, enfim, a gente vê como o Senhor sempre vai ao nosso lado, à nossa frente. Eu não sei você, mas você já teve aquele momento que de repente está orando e sente que a sua oração não está chegando lá? A Elizabeth, que escreve lá do Canadá, ela traz um texto muito interessante de Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto aqui para nós, ele é uma bênção, ele é um conforto, porque nem sempre a gente ora como deve, mas a gente tem a promessa do Espírito Santo, ele fazer, essa intercessão por nós. A Elizabeth, ela disse que recentemente foi abençoada ao ler 2 artigos que respondiam a um questionamento de um adolescente. E esse questionamento era: o que eu devo fazer? Eu não sinto vontade de orar. E esses artigos, gente, não apenas fizeram ela se lembrar de importantes princípios sobre oração, mas também eles foram importantes para ensinar outros, né? Primeiro, que a Bíblia nos instrui a orar sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É um verso super curtinho. Orar sem cessar. Mas a questão é, como? Principalmente quando a gente se sente, ou melhor, não sente vontade de orar, o nosso coração está pesado, está dolorido, a gente está zangado, sabe? Parece que as palavras não saem, a coisa não flui. Ainda assim, essa pergunta é respondida nos versos que eu acabei de ler para você. Segundo, orar é mais do que apenas pedir alguma coisa, também é agradecer a Deus, é louvar a Deus. A oração começa quando a gente aceita a presença divina. O texto diz aqui que o Espírito de Deus está ao nosso lado. Olha que coisa maravilhosa, porque esse Espírito transforma os nossos suspiros sem palavras em orações. Muitas vezes a gente acha que a gente não sabe orar ou que nós somos tão pecadores que Deus não vai nos ouvir. Mas Ele ouve. E Ele diz: aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Um outro aspecto importante: algumas das nossas orações só podem ser compreendidas por Deus, especialmente quando a gente está em desespero, quando o nosso coração está transbordando de dor. Mesmo depois de a gente já ter tentado de tudo, sido obedientes, seguido todos os passos apresentados, assim, naquilo que a gente lê, no que a gente ouve, ainda pode parecer que Deus está em silêncio. Porém, é certo que Ele está ouvindo e atendendo as nossas preces, mesmo que a gente não tenha expressado em palavras. E é nesses momentos, simplesmente, a gente tem que se voltar para Deus, reconhecer que Ele está conosco. A gente senta em silêncio, a gente chora, a gente deixa nossa mente descansar, sem se preocupar com as palavras certas. Por quê? Porque o Espírito Santo entra aqui e Ele faz isso por nós. Aí, o Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito. Gente, em nossa humildade, mesmo sem conseguir, às vezes, ouvir as respostas de Deus, a gente ainda pode esperar a sua prometida bênção. Quando a nossa fé está se esgotando, o Espírito Santo transforma essa nossa dor numa linguagem celestial e Ele apresenta isso ao Pai. Essas são promessas que a gente deve confiar e nunca, nunca desanimar de elevar as nossas preces a Deus, estejamos nós bem ou não tão bem. Vamos orar? Deus, obrigada por essa forma que a gente tem de se comunicar contigo. A gente nem sempre sabe se comunicar de maneira adequada. Por isso a gente pede e agradece pela ação e intercessão do Espírito Santo, ó Deus. Que Ele transforme nossas orações, nossos desejos, necessidades, de tal maneira que o Senhor os aceite e sejamos atendidos conforme a Tua vontade e o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia, até amanhã.